Bênção de glória sobre você. Teu poder tocando nas plantas dos pés, a volta da cabeça. Os irmãos são proféticos muito fortes sobre você. Mais Espírito Santo. Queridos, que bom que você está aqui. Eu tinha gravado um vídeo recentemente, né? E depois que eu parei, algo veio no meu espírito e eu queria compartilhar com você. Lembra quando eu falei de nós nos rendermos e entendermos os desenhos proféticos de Deus para as nossas vidas? Aquilo que de fato o Pai ele quer manifestar sobre nós, aquilo que de fato o Pai ele quer trazer a realidade sobre as nossas vidas, um lugar de intimidade. Deixa eu dizer algo para você. Muita gente me pergunta, pastor, como que eu consigo andar numa vida de unção? Como que eu consigo andar numa vida de manifestação do poder e de intimidade? Sabe o que eu entendi com o Espírito Santo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a unção, ela é a capacitação de Deus. Ela vai te levar a fazer coisas para Deus que você humanamente não conseguiria fazer. Ela vai trazer habilidades para você que humanamente você não conseguiria obter. Só que para que a gente entre nesse nível de intimidade, para que a gente entre nesse nível de unção, queridos, nós precisamos entender que existe uma chave, que é o quanto você se rende a Ele. O nível de rendição à pessoa do Espírito Santo, o nível de entrega que eu tenho a Ele, revela o nível de unção que haverá na minha vida. Será um nível de manifestação da unção de Deus na minha vida, sabe? Quanto mais eu abro mão das minhas vontades, gero no meu espírito a sede e a fome por ouvir as direções dele, seguir os desenhos proféticos de Deus, mais da unção do Espírito vai se manifestar dentro de mim. Quanto mais eu me esvazio de mim e eu permito que o próprio Espírito Santo ele me governe, mais da unção haverá dentro de mim. E talvez você pode dizer, pastor, mas me diz aí um meio, como é que eu faço para me render? Cara, cada um tem um modo de se render a Ele. Cada um tem um modo de se entregar a Ele. Às vezes o seu modo de se render a Ele, de se entregar a Ele, é diferente do meu. Talvez o meu nível de redenção, meu nível de entrega será muito maior do que o seu. Sabe, quando uma empresa ela recebe muita autoridade, muitos recursos, e ela começa a crescer, o seu nível de cobrança, o seu nível de entrega, o seu nível de produção será maior do que uma empresa que está começando agora. Quanto mais Deus ele libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, independente do nível que Ele está liberando sobre nós, está nos chamando do nosso propósito. Por isso que é importante você gastar o tempo de comunhão, o tempo de intimidade com Ele, para você saber o que você foi chamado, porque cada chamado, cada propósito requer um nível de unção. Cada dom, cada chamado requer um nível de entrega. Às vezes eu vejo pessoas se entregando, sabe, forçando para ter uma entrega, para viver aquilo que Deus não a chamou para fazer. Cara, isso daí é você passar o resto da sua vida inteira trabalhando, no final você descobrir que não valeu nada. Que você gastou tempo, força e energia, porque você estava no propósito errado. Porque você estava fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Eu vejo muita gente dizendo assim: pastor, o ministério pastoral, o chamado, o ministério é pesado.
é cansativo, é exaustivo. Sabe o que Deus falou para mim uma vez? Filho, o trabalho é cansativo, mas se está pesado demais, ou uma ou outra, é porque ele não está se rendendo e liberando sobre pessoas, ou é porque ele está no propósito errado. Se Deus me chama para andar numa dimensão onde Ele quer que eu cure pessoas e eu queira fazer outra coisa, querido, vai acontecer, claro que vai. Mas o meu propósito eu não vou estar cumprindo. O nível da unção que você carrega é o nível que você se importa com ela. É o nível que você de fato se entrega a ela. Sabe, existe uma frase que uma vez eu ouvi que é o seguinte: o nível de unção que você vai carregar e viver é o nível do valor que você tem a ela, que você tem dado a ela. É o valor que você coloca nela. E eu não estou falando de vender unção, não, é a importância que você dá a ela. Eu vejo muita pessoa chegando para mim e falar: pastor, libera unção dobrada, mas ela não tem um valor pelaquela unção, ela só quer receber algo para dizer eu recebi. Sabe? Se render verdadeiramente vai trazer a unção genuína sobre você. Eu posso ministrar a unção sobre a sua vida. Eu posso liberar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Ela vai manifestar. Ela vai fluir. Só que ela vai estar no nível raso. Na minha vida ela pode ser um nível profundo, mas quando ela vir sobre você, pode ser um nível raso. Por quê? Porque o seu nível de valor a ela, de rendição a Ele, não é intensa, não é constante. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não quer liberar uma unção temporária sobre a nossa vida. Às vezes você quer unção para manifestar hoje, porque muita gente está manifestando aqueles sinais, e você quer unção somente para isso. Passa esse período dos sinais, você não quer mais essa unção, não. Deus, Ele quer gerar dentro de você uma estrutura onde a unção seja permanente, onde a unção seja genuína, onde de fato a unção queira contaminar você, onde de fato passe 5, 10, 20 anos, você entenda que a unção que Ele te deu, Ele colocou em você, ela é genuína e o propósito dela é fluir através de você. Sabe, eu percebo que nesse tempo os filhos maduros vão ter a consciência dessa unção. Quando você tem o entendimento, a consciência dessa unção, você se conecta com Ele, você se torna um com Ele. E aí que está a chave, querido. Pega essa chave. A unção não é somente para você exercer algo. A unção, ela te conecta e te faz ser um com Ele. É a unção que habilita as suas sensibilidades, a sua frequência espiritual se conectar com a frequência de Deus. Não adianta nada você ter a unção e você não permitir se conectar com Ele e ouvir o que Ele diz. A unção, ela te capacita. A unção, ela te separa. A unção, ela te reveste. Mas essa unção também te habilita para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Você quer crescer. Você quer ver a unção fluir. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Vai chegar um momento que você vai estar no culto e você vai levantar as mãos e é o próprio Deus levantando a sua mão. Quanto mais você se rende a Ele, mais Ele tem acesso em você. Quanto mais você se entrega a Ele, mais Ele tem acesso a você. Sabe quando você diz, sabe quando você vai no mar e você fecha os seus olhos e deixa as águas te conduzirem? E quando você abre os olhos, você está longe da areia, você achou que estava indo reto, mas as ondas te levaram para aquele outro lado. Faça isso diante do Pai. Permita fechar os seus olhos e deixar Ele te conduzir. Quando você se rende, você entra no oceano de Deus e Ele começa a te conduzir.
Ele começa a levar você, Ele começa a manifestar o fluir dele através da sua vida. Quanto mais você se rende, mais ele gera unção, e essa unção cresce dentro de você. Quanto mais você valoriza a unção, mais essa unção é acrescentada dentro de você. Amém? Deus, esses dias, Ele está levantando filhos maduros, que têm a consciência de altar de intimidade, que têm a consciência de se render a Ele. Ei, eu sei que muitas das vezes as coisas mais difíceis é se render a Ele. Mas quando você decide fazer isso, por mais que se torne difícil, por mais que pareça difícil, fique tranquilo. As ondas do Espírito vai te conduzir a esse lugar de rendição, a esse lugar de entrega. Amém? Se você foi abençoado por esse vídeo, por essa palavra, compartilhe, curta, comenta, se inscreva. Deixe Deus gerar isso dentro de você. Se renda a Ele, para que você possa entrar no nível de entrega, no nível de intimidade, no nível de manifestação que você nunca viveu antes. Amém? Que o Senhor te abençoe. No precioso nome de Jesus.